Atualmente, diversas indústrias estão em decadência, seja de filmes com excesso de produções que buscam apelar para as grandes massas, repetição de roteiros e clichês, principalmente em filmes de heróis, músicas com foco total no aspecto comercial de vendas e refrões repetidos, a indústria dos games à beira de um grande colapso, com diversas demissões e estúdios fechando. Então, como reagir frente a este problema que cada vez mais se torna frequente com aqueles que buscam se divertir e consumir diversas formas de entretenimento? Veremos no vídeo de hoje. A decadência das formas de entretenimento se deve a diversos fatores, sendo bem complicado cravar apenas um ponto. Porém, podemos elencar o uso exacerbado de fatores comuns de roteiros, como multiverso, releituras e remakes de obras, foco na venda via streaming e o desejo das indústrias de terem cada vez mais controle sobre suas propriedades, espremendo o máximo que puderem do que já têm e focando pouco na inovação e na criação de materiais tão bons quanto os que já foram criados em algum momento. Obras atuais costumam cair cada vez mais cedo na obscuridade, e obras antigas sempre possuem um brilho e uma apreciação geral de grande parte dos consumidores. Este apego a obras antigas quase sempre é utilizado como ponto de partida para a produção de novos conteúdos, mas que sejam de certa forma adequados ao gosto do público atual, que eu sinceramente não sei quem é, mas que sempre tem um efeito inverso, como podemos ver no caso do remake de Caça-Fantasmas ou no filme do desconhecido personagem Morbius, que virou meme de tão precário que foi, seguido de uma febre de produções baseadas em elementos pouco conhecidos do grande público, como grupos aleatórios de heróis, premissas absurdas dentro de franquias já conhecidas e por aí vai. É possível perceber uma constante execução do uso de roteiros gastos, pouco inspiradores, o que faz surgir um efeito cascata, onde se tenta cada vez mais aplicar as mesmas formas que não deram certo antes, mas em outras coisas. Exatamente o que criticava Vaz Montenegro, as mesmas atitudes, mas esperando um resultado diferente. Em outro campo, como o da música, o constante interesse em formatos enlatados e diversidade de opções para se escutar, somado ao efeito crescente da nostalgia e simplesmente o gosto mais alterado das gerações novas, alinham justamente com o desejo do que já foi feito e aprovado, fazendo com que tudo que sai recentemente não seja tão apreciado quanto poderia. É nítido que o entretenimento atual passa pelo crivo de poucos, que influenciam no que você deve gostar, pois assim eles podem te dizer como pensar e como agir. Controlar o entretenimento e o que as pessoas gostam foi o primeiro passo de muitos no processo de influenciar o pensamento coletivo e o que o mundo deve ser daqui para frente. Protestos sobre como o entretenimento é tratado hoje em dia quase sempre são descaracterizados. Os mesmos argumentos flácidos são sustentados contra pessoas que manteram nichos inteiros com união e entendimento sobre como a ficção deve ser tratada e estar acima de pensamentos relacionados ao mundo real, o que causa um choque eventualmente, porém poucos sabem como lidar com isso e como realmente atingir eles onde dói, pois eles valorizam mais do que tudo algo que você provavelmente trata como nada: tempo e atenção, que geram leads, eventuais vendas e um mercado consumidor ávido, e quando fomentado, poderá defender isso com suas vidas. E basta você ver quantas pessoas pediam por modo fácil em jogos que são propositalmente difíceis, deixando de lado todas as pessoas que chegaram primeiro nessa mídia e fizeram ela ser forte o suficiente para chegar no meio mainstream. A prática de gatekeeping é cada vez mais defendida, dado o risco que muitas mídias correm de serem descobertas por pessoas que nitidamente não são seu alvo, mas que ao mesmo tempo são incapazes de entender isso, e querem a todo custo serem incluídas nesse meio, apenas para destruírem o que outras pessoas gostam, seja com músicas, games, animes, mangás e por aí vai. É necessário defender e proteger mídias em certos momentos, evitando que a fanbase passe a incluir pessoas que não estão alinhadas com o que a mídia quer passar e mostrar, fechando-se em círculos e buscando deixar na obscuridade muita coisa, puramente pela sua proteção. Afinal, quando este movimento chega até algo que você gosta, o infecta como um vírus, girando tudo aquilo que fez o mesmo ser impactante, trazendo uma reflexão interessante sobre como nem mesmo seu entretenimento está a salvo de altos e baixos, às vezes tão baixos que simplesmente enterram aquela mídia a um ponto sem retorno. É fazer o funeral e encomendar o caixão, já que mataram seu produto favorito. E como rebater isso, você se pergunta? Como mostrar que o poder é sempre do público e do consumidor, daquele que sustentou este pedaço de arte quando ninguém mais tinha interesse?
E é simples, é atacar o financeiro, atacar onde lhes dói. Empresas e CEOs são fissurados em relatórios fiscais. Eles entram em pânico se veem uma linha vermelha, se veem que o faturamento caiu. É papo de ligações e cabeças começam a rolar, pois como assim você está mexendo no nosso bolso? Antigamente, dada a dificuldade de acessar esse tipo de conteúdo, as empresas tinham mais facilidade de controlar isso. Porém, hoje em dia, com tantas maneiras de buscar as coisas que você realmente gosta, ou até mesmo conhecer coisas novas, volte-se ao passado. Compre menos o que eles te empurram, procure as falhas no sistema, pois nada é perfeito. Valorize aqueles que fazem o que você realmente gosta e se mantenha vigilante, pois é apenas assim que obras se imortalizam, com o carinho e a paixão de seus fãs, e não com engravatados que querem saber apenas quanto que aquilo rendeu, e que às vezes não é nada de significativo.